Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu quero trazer um assunto para a gente conversar, para a gente falar sobre, que é a nossa jornada na vida intelectual, na vida acadêmica, o quão solitária e individual ela pode vir a ser, né? Porque realmente, assim, eu acho que independentemente, mas isso ficou pior pós-pandemia, tanto, mesmo que você esteja numa faculdade, numa universidade, fazendo ali os seus estudos de forma presencial, ainda assim ela é um pouco solitária. Porém, né, se você for falar especificamente de EAD, ela é muito solitária, se não solitária por completo, né? E as organizações, as faculdades EAD, elas também não ajudam muito, para falar a verdade. Eu acho que, sabe, deveria ter o empenho delas para poder estar, sei lá. Porque, assim, o que acontece numa faculdade EAD? Eu não sei se é assim com todas, tá? As que eu conheço você entra no curso quando você quiser. Tá lá 25 de dezembro, quer entrar no curso. Você entra, velho. Você entra. Em vez de ter se que eles poderiam formar turmas, né? Tipo assim, vamos abrir um curso de história e vai abrir no dia 1º de janeiro e quem quiser entrar, entra, quem não quiser não entra. Mas depois não vai só no outro 1º de janeiro, entendeu? Porque aí pelo menos você vai ter contato com uma turma. Se o EAD for 100% EAD, se o curso for 100% EAD, né? Então a galera vai poder pelo menos montar um grupo de WhatsApp, se for da mesma cidade, se juntar às vezes para poder estudar e tal. Mas quando você entra, em qualquer época do ano que você quer, numa faculdade EAD, então acaba que essa questão de convívio ali, e que é primordial, assim, eu acho que tem que se ter numa vida acadêmica, numa vida intelectual, tanto não, mas numa vida acadêmica, sim, você tem que ter contato com outros alunos, você tem que ter com quem conversar sobre o que você está estudando, sabe? É uma coisa que eu senti muita falta na minha graduação. Nas minhas pós, nem tanto, né? Porque foi mais tranquilo, eu já estava acostumada, né, a estudar daquela forma e era um menor período de tempo. Porém, na graduação eu me senti bem assim, ai, com quem que eu vou conversar isso? Com quem que eu vou conversar aquilo? E a gente acaba tendo que optar pelas redes sociais. Não que seja uma coisa ruim, tá? Não é. Assim, ela quando bem dosada para essa questão, funciona muito bem. Eu fui pro Instagram, né? É, eu acompanhei canais sobre stories, de Instagrams que falavam sobre a sua vida acadêmica, tinham os que já estavam se formando, outros não, então mostrava a rotina de estudo, e vim principalmente para o YouTube, né? Porque o YouTube, querendo ou não, para essa questão de conversar sobre vida intelectual, sobre vida acadêmica, aqui é a melhor plataforma, tá? Tanto é que sobre o meu canal, eu nem estou no Instagram, eu estou somente aqui no YouTube, porque eu acho, a princípio, mais válido. Pode ser que futuramente, né, eu possa fazer no Instagram sobre, mas até o presente momento não vejo a necessidade. Então, quando você está 100% EAD, né, eu vim para o YouTube, não para fazer vídeos, naquela época eu não fazia, mas para poder estar acompanhando o pessoal, e às vezes trocando ideia, e tem muita gente bacana sobre, até para aquela questão da gente estar vendo, né, videoaulas de pessoas que estão na mesma área que a gente. Então, a princípio, assim, eu realmente senti falta, apesar que do meio, eu acho que do meio da minha graduação para frente, teve um rapaz, porque dentro das plataformas de AD, não sei se são todas, né, na que eu fiz no Cruzeiro do Sul, e não recomendo, tá? Que eu fiz no Cruzeiro do Sul, um rapaz, eu acho que ele, sei lá, lá pro meio do curso, eu não me lembro quando.
a gente estava trocando ideia dentro da plataforma do curso. Você tem a oportunidade de fazer isso, mas é ruim, cara. Não vou falar que é bom conversar lá dentro da plataforma, não. Ela é muito limitadora, sabe? Então a gente acabou conversando e decidimos montar um grupo e foi até bem legal, sabe? Deu para trocar umas experiências bem boas. E deu para levar susto também, né? Porque é aquilo. Quando você está conversando com as pessoas que trilham os mesmos caminhos que você, que está fazendo ali o mesmo curso, e às vezes você se assusta com... Quem se assusta? Os autodidatas, aquelas pessoas que realmente estudam, né? E aí certas pessoas fazem certas pontuações, a gente vê que realmente há uma decadência da educação. É tipo, como eu falei naquele outro vídeo, não lembro qual vídeo, que eu falei sobre a questão do cara que não estuda, vai chegar, como é uma faculdade paga, vai chegar no final do curso da mesma forma que eu e vai obter o mesmo diploma que eu. Porém, é aquela questão, eu estudei mais e ele não estudou nada. E essas pessoas que às vezes não estudaram nada, não se dedicaram aos estudos, costumam fazer algumas afirmações, algumas pontuações que chegam a assustar. Né? Porque será que essa pessoa vai para a sala de aula? Será que ela vai se prestar ao desserviço de ir a uma sala de aula? Porque são absurdos, a gente sabe que existem muitos absurdos. Se eu, por exemplo, abrir uma caixinha no Instagram e perguntar qual que são os absurdos que você ouve sobre história. Gente, eu acho que, sabe quando deu aquele boom político lá por volta de 2013, e as redes sociais, né, encabeçaram muito isso, e é uma coisa válida, não tô falando que foi ruim, né, gente, é bom se manifestar politicamente, mas eu acho que todo mundo acha que pode botar o dedinho lá na história e falar, não, é assim, assim, assado. Então a pessoa que não estudou e obteve o diploma, ela se acha mais no direito ainda, sabe? E hoje, porque, tipo assim, você nunca vê ninguém meter o bedelho lá em física, química, matemática, mas em história, sobra historiadores autodidatas, sabe? Aquelas pessoas que, sei lá, viram um vídeo do Brasil Paralelo, ou receberam um vídeo ou um texto no WhatsApp, no grupo de WhatsApp lá do Biruliro que eles têm, e vai repassando isso, sabe? Quando é de forma ingênua, né, entre aspas, a gente até releva e tal, mas tem gente que realmente é mal intencionado, sabe? É como algumas pessoas leem a Bíblia, interpretam da forma que elas querem, que acham justo, e jogam aquilo para frente, perpetuam aquilo como uma verdade. Tá? O erro está aí, em perpetuar aquilo como uma verdade. Tem muitos historiadores, né, que se dizem historiadores e que têm diploma, tem canais famosos no YouTube e tudo mais. Eles pegam uma documentação, tá, sei lá, de um padre jesuíta no Brasil, os jesuítas chegaram ao Brasil, sei lá, pega cartas que eles enviavam, ou qualquer outro português que veio para o Brasil, e mandam para... e pegam esses documentos, né, os jesuítas que mandaram para Portugal, e alguém, hoje em dia que se diz historiador com diploma e mal intencionado, pega aquela carta dos jesuítas e afirma, toma aquela documentação como uma verdade. Ele não é crítico, não é criticista sobre a documentação que ele está interpretando, né? Ele está estudando, ele não é. E ele pega aquilo ali e, tipo, cara, por exemplo, vamos pegar, sei lá, agora não me vem ninguém à cabeça, mas alguém que tenha escrito que os negros, que os portugueses não foram escravagistas aqui no Brasil, porque a escravidão de negros já acontecia na África.
essa pessoa pode pegar qualquer documento que venha essa informação e tem, sabe, algumas cartas, você encontra isso, e ela vai lá e faz um vídeo. Pior ainda, tem gente que vai lá e faz um livro. Eu nem sei o que é pior, sabe? Mas, Lenice, existiu escravidão na África. Oh, gente, existiu. Existiu. Mas lá a escravidão era como era no Egito, sabe? Era como era. Não era escravidão pela cor da pele. Era escravidão por você perder uma batalha, né? Era esse tipo de escravidão, não pela cor da pele, tá bom? Então, quando você pega tais documentos que vêm afirmar isso, e tem muitos, e você perpetua aquela informação, passa para frente aquela informação e perpetua ela como uma verdade, você não está sendo ingênuo. Você, como historiador, você leu um documento e tomou aquilo como verdade. Você, como historiador, é óbvio que quando nós vamos fazer... Isso aqui eu fugi totalmente do tema do vídeo, né? Mas eu vou voltar lá. Quando eu vou fazer um estudo sobre tal tema e eu pego uma carta, sei lá, sei lá, qualquer coisa, qualquer documento, eu tenho uma bagagem cultural, né, que vai me afetar naquela criticidade, mas eu tenho que lembrar que essa bagagem tem que ser 10% e não 90%. 90% tem que ser eu crítica sobre o documento, entendeu? Então, você tomar um documento sem ser crítico sobre ele, tomá-lo como uma verdade e perpetuar isso, você não está sendo ingênuo. Você está sendo maldoso mesmo. Você está sendo maldoso. Sabe? Vou continuar nesse exemplo. Quando uma pessoa faz isso, e tem muitas pessoas que fazem, não é uma só, tem muitas pessoas que fazem esse tipo de afirmação. Aqui no Brasil, os portugueses só perpetuaram a escravidão, que já acontecia na África. Daí, como eu disse, na África, a escravidão não era pela cor da pele, era por outros quesitos. No Brasil, a escravidão se deu pela cor da pele. Os maiores tráficos negreiros são os brasileiros que fizeram. Desculpa, os portugueses que fizeram. Né? Que hoje somos nós. Uma mistura de tudo e um pouco mais. Então, você perpetuar isso, você vem falar isso no Brasil, num país que foi extremamente escravocrata, né? É você querer apagar a história, né? E uma dívida histórica. Porque o Brasil tem uma dívida histórica para com as pessoas negras, para com a população negra. Isso hoje está melhorando, a gente está conseguindo pagar essa dívida, né? Mas, sei lá, com cotas, né? Muitas questões. E quando você afirma isso, você está tentando desvalidar essas coisas nas quais estamos evoluindo na nossa questão de dívida histórica, porque a temos e ela é gigante. Tá? Então, seria esse o ponto que eu queria deixar claro para vocês. Acabei mudando de assunto, né? Eu faço isso. Eu vou lá gravar um vídeo, sei lá. Falar sobre rosquinha, eu termino falando sobre bolacha. É terrível. Sobre a nossa vida acadêmica agora, dentro do roteiro, sobre nossa vida acadêmica. A gente nunca vai ser, raramente a gente vai ser, não acadêmico, só intelectual também, às vezes, né? Porque quando você está na academia, você estuda em um espaço físico de academia, você frequenta, né, esse lugar, você ainda tem companheiros ali, né, que estão na mesma sala que vocês, então você acaba fazendo amizades e tudo mais. Mas quando você está na sua vida intelectual ou está fazendo estudos pela EAD, muito poucas pessoas vão entender o processo, sabe? E te apoiar, cara, sei lá, dá um abraço em quem te apoia, porque essas pessoas são difíceis de encontrar. Essas pessoas são difíceis de encontrar. Então, se você as tem, abrace-as. É uma vida solitária. Porque, tipo assim, você vai... Suponhamos, eu vou pôr meus exemplos. Eu trabalho o dia todo. Hoje eu moro sozinha, né? Mas eu trabalho o dia todo e eu chego em casa, faço meus afazeres e sento para estudar. Nem todo mundo entende isso. Tá? E isso eu falo morando sozinha. Eu não tenho minha família ali para questionar por que eu estudo. Minha mãe já falou uma vez, por que você estuda tanto?
sabe? E vem pequenas frases, assim. Quando às vezes eu tinha necessidade de ter que ficar estudando, não poder sair, porque os amigos chamaram e tal, você acha que eles entenderam isso? Ah, mas você vai ficar sempre aí estudando, você não vai sair nunca, sabe? Aquele apoio, ele nem sempre vem. Então, essa talvez seja uma das maiores dificuldades, né? Você ainda escuta, você só estuda, tá? No meu caso eu não escutei isso porque eu trabalho, mas você só estuda, muita gente escuta isso, muitos concurseiros, né? Que estão desempregados no momento e acabam passando o dia estudando e as pessoas perguntam, você só estuda? Como se, no Brasil há um desmerecimento do estudante em si, seja ele de qual espécie for. Porque, cara, estudar demanda um esforço do caralho, tá? Você estar trilhando a vida intelectual, seja ela AD ou não, estudar demanda esforço, sabe? É bunda na cadeira, é você fazer exercícios de estudos, tô falando exercícios, exatamente exercício de fazer ali, tá, questões, falando do exercício de estudar, de aprender a estudar, de aprender a sentar numa cadeira por horas e fazer um estudo, sabe? É complexo, sabe? É uma coisa que demanda exercícios todos os dias, você tem que exercitar isso. E é uma coisa desgastante e cansativa, sabe? Não é uma coisa que você só estuda como se fosse uma coisa fácil. Não é, nunca foi, né? E tendo em vista, assim, que você não vai ter apoio, na maioria das vezes, né? Cara, não para por isso. Porque quando você tá esperando ser abraçado, eu preciso de um apoio, senão eu não vou dar conta de fazer nada. Então você não vai fazer nada. Porque na vida de estudos, quase nunca temos apoio para nada, tá? Cara, porque a galera vai... Ó, se você tá no processo de transição de uma vida anterior para uma vida intelectual, para uma vida acadêmica, os seus amigos da vida anterior vão lá você, vai ficar em casa, viadinho, né? Não sei, as pessoas ofendem com viadinho, quando é homem, né? E se for mulher, geralmente mulheres saem mais nos finais de semana, né? Não sei, no interior é assim. E acaba que aí as amigas vão falar, mas você vai só estudar? Você não vai sair pra beber com a gente? Vamos sair pra se divertir, mas você precisa estar ali, cara. Você precisa estudar, você tem uma prova na próxima semana. E não vai adiantar você explicar isso pra ela, a não ser que você tenha amigos muito bons também, né? Mas geralmente quem tá no processo de transição não costuma ter amigos que entendam, sabe? Esse processo. Porque você vai acaba que a vida intelectual, a vida acadêmica, às vezes muda os seus círculos sociais também, tá? Porque às vezes, e a gente pode falar disso, especificamente disso no futuro, principalmente eu acho que para quem estuda em EAD ou fazem estudos autodidata, sobre questões autodidatas, cara, não dá pra ter as mesmas amizades sempre, sabe? Porque como é que você vai sair com a sua galera e você vai conversar com eles, você tá sedento ali de conhecimento, de trocar informação, falar assim, nossa, fiz um estudo disso, li o livro e tal. Como é que você vai conversar com pessoas que não vivem essa vida? Como é que vai fazer isso? Como é que vai fazer isso ornar? Eu te falo, vai. Simplesmente os nossos ciclos sociais mudam, tá? Quando a gente tá numa vida que não é de estudos e passa por uma vida de estudos. É natural isso, tá? É natural. Não é nem pra ficar espantado. Isso significa que você não vai desfazer amizade, gente. Não tô falando disso. Significa que você vai conhecer aquelas pessoas como você não conheceu. Porém, você já não vai ter mais aquela afinidade de conversar sobre tudo que você está vivendo, outras questões, e tem outras pessoas vivendo aquelas mesmas questões, que para você é mais fácil trocar ideia com elas. Vocês estão no mesmo meio. Não significa que você vai desconhecer seus amigos, mas você vai mudar de amigos. Assim, sabe, aquela questão, você não vai deixar de existir, mas você vai ter uma roda de amigos, outras conversas, né? Que
Então, não que você não possa conversar com os amigos que você tinha antes. Você vai ter aqueles amigos, eles não passaram pela sua vida e deixaram de existir. A não ser que você queira, né? Que ache válido. Mas as conversas talvez mudem e a periodicidade de se encontrar talvez mude, diminua. É provável sempre que isso acontece. Mas é um processo natural, eu acho, às vezes. Não é sofrido, é só natural. Acontece. E aí é você por você todos os dias, cara. É você por você todos os dias. Entender que a maioria das pessoas não vai te apoiar, até você ter um ciclo de apoio ali, um círculo de pessoas que te apoiam ali, vai demorar tempo, talvez, até porque, né? A não ser que é aquilo que a gente chama de network. Né? Talvez você tenha um network muito bom, e talvez você possa ser igual eu, morar no interior. Aí é uma merda. Nossa, gente, encontrar a galera para trocar ideia é muito difícil. Muito difícil. Mas ainda assim eu conheço alguns o que me tranquiliza. Mas eu vim por YouTube realmente para trocar ideia, tá? Para trocar ideia. Para ter com quem trocar ideia também, né? Porque é difícil. Agora tem um moço lá no meu serviço que tá fazendo história. Acho que ele tá fazendo um curso. Não é bem história, eu não entendi direito o que é que ele tá fazendo, mas é um curso de história de 1 ano. Não é uma segunda graduação. Não sei se é uma segunda graduação. Ele me falou lá, não entendi, depois eu vou perguntar direitinho. E a gente tá trocando ideia e tal. Tá sendo bem legal. Então, vou aproveitar esse momento pra bater bastante papo com ele. Pô. É assim que a gente tem que fazer. Encontrou algum da sua laia? Chama pra tomar um café. Chama pra tomar um café. E trocar ideia, cara. Trocar ideia é importante. A gente precisa conhecer pessoas, né? Até pro futuro, se você quer dar aula ou qualquer outra coisa do tipo. Network. Acho que é assim que se fala. Né? E a gente tem que entender, porque quando a gente começa também, né, uma jornada na vida intelectual, a gente tem que entender que ela é individual. Né? Você pode estar numa faculdade pública, presencial, mesmo assim ela ser individual, porque acaba que tem coisa que você vai ter que estudar sozinho. Não adianta, né? Não adianta. Você tem que entender que a constância nos estudos, principalmente para quem está começando a estudar EAD e está fazendo de forma está entrando, né, no mundo dos estudos, tem que entender que, como que se diz, a constância é melhor do que a velocidade, porque às vezes você entrou ali no mundo intelectual, entrou ali na vida acadêmica e você quer abraçar o mundo de conhecimento, o mundo do conhecimento, você quer ver tudo, ver tudo. Você não vai conseguir, ver tudo de uma vez. Você tem que entender que a constância é melhor do que a velocidade. Não adianta você ser rápido numa matéria, para realizar uma matéria, e não... Gente, a câmera tá piscando aqui, por isso que eu olhei. E não pela questão... como é que se diz? Ah, o professor passou essa unidade de estudos. Então eu quero fazer o mais rápido possível. Não faça isso. Sabe, um conselho que eu te dou, não faça isso. Estude pouco a pouco, todos os dias, até se habituar a estudar, né? E para que você possa fazer um bom estudo sobre aquela área, sobre aquele módulo, porque você estudando bem aquele módulo, você tem até o último dia para você entregar o que tiver que entregar, fazer a prova que tiver que fazer. Então não se preocupa, sabe? Não estou falando aquela questão de se preocupa de você não ter preocupação com os seus estudos, não é isso. Mas é você não ter pressa de realizá-los, desde que seja dentro do prazo. Se te passaram, sei lá, 4 apostilas, não faça leitura delas, faça estudo delas. Ou faça uma leitura ativa, que é praticamente um estudo. São métodos, né, de estudar. E com o tempo você vai entendendo sobre o seu. Você vai ali aparando as beiradas ali e as bordas e vai entendendo como é que você estuda melhor. Tem gente que precisa fazer resumo. Tem gente que a leitura ativa já faz quase que o serviço completo. Eu adoro essas pessoas, melhores pessoas. Tem gente que precisa da videoaula. Eu já fui aquela pessoa que precisa da videoaula, hoje eu não sou mais. Né? Os livros, os PDFs, apostilas,
Eu já consigo trabalhar bem com elas e só com elas. Eu não preciso mais de tanta videoaula como eu precisava no início. Mas se você está começando a sua vida intelectual acadêmica, é necessário, se você está saindo, né? Tipo, não tinha uma vida de estudos e agora eu vou adentrar numa vida de estudos. Então, provavelmente você vai ter que ver os três que eu digo. Você vai ter que escrever para ver se é assim que funciona com você. Você vai ter que fazer leitura ativa para ver se funciona com você. Você vai ter que ver videoaulas. E para quem está começando é sempre bom ver videoaulas. Deve você pegar ali, né, a atmosfera do negócio e encaixar. Mas entenda que isso não é uma coisa que você tem que fazer desesperadamente. Você tem que engolir o ela abaixo todo o conteúdo que estão te mandando de uma vez. Não, tá? Vai com calma, vai estudando as coisas aos poucos. Um, para você se acostumar, e segundo, principalmente para você entender do que se trata e não ser um estudo rápido. Você fez correndo e acabou perdendo o conteúdo. Conseguiu fazer bem o trabalho, conseguiu fazer bem a prova, porém não reteu o conteúdo. Tá? E o importante é reter conteúdo. E é aquela questão, é todo dia. Estudar exercício é todo dia. Para você se acostumar a estudar, você vai ter que fazer isso todos os dias. Porque a princípio, como eu disse, não é velocidade e constância. Você não vai estudar nos primeiros dias 3, 4 horas por dia. Você não vai conseguir fazer isso. Mas hoje eu consegui estudar 1 hora. Talvez você nem consiga isso, mas enfim. Consegui estudar 1 hora. Aí chega numa manhã e fala assim, ai, tô muito cansado, não consigo estudar 1 hora. Mas consegue estudar meia hora. Constância. Tá? É importante que você venha fazer isso todos os dias, porque exercitar os estudos para que você acabe gostando de estudar. Porque a 1 hora vai deixar de ser forçoso, vai deixar de ser cansativo, exaustante, para se tornar um hábito. Sei lá, tem estudos que dizem que um hábito se forma com 21 dias, outro com 60, outro com 90, enfim. Por via das dúvidas, faça todos os dias os estudos que você tem que fazer, lembrando sempre, constância é melhor do que velocidade, você não precisa estudar 5 horas por dia, mas é bom que você estude pelo menos meia hora por dia, todo dia, até você conseguir chegar a uma quantidade de horas maior. É gradativo, tá? É um exercício. E entender que você vai ter que ser praticamente um autodidata. Se você estuda pela internet, você vai ter que ser um autodidata, você vai ter que se policiar para estudar, tá? Você entender que você vai ter que fixar horários para você estudar. E a vida intelectual é solitária? É uma jornada solitária? Sim. Solitária e individual. Você vai ter que aprender a lidar com você mesmo. E com o passar do tempo, eu te afirmo que você vai passar a gostar muito disso. Não somente de estudar. Você vai passar a gostar de você mesmo criando esse caminho. Enfim, pessoal, eu me estendi no assunto que nem era o tema do vídeo, mas sou eu. Né? Falar de biscoito e falar de bolacha. E era isso que eu queria falar para vocês. Se vocês estão começando, não desanimem. Se vocês já estão no caminho dos estudos, continuem a caminhar sempre. Muito obrigada por estar vendo o vídeo. Vamos sempre estar trocando ideia por aqui. É isso aí. Até a próxima.